Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje vamos seguindo aí com o capítulo de quantificação química, no caso de cálculo estequiométrico ou estequiometria, seguindo aí as bases que nós tivemos nas duas últimas aulas sobre o assunto, né? Revisamos aí massa atômica, mol, massa molar e vamos seguindo aí com esse raciocínio. Portanto, material na mão, atenção e vamos lá. Gente, o cálculo estequiométrico, de fato mesmo, é o que nós vamos fazer aqui hoje. Tá? O que nós tivemos nas últimas videoaulas são as bases, né? Ou seja, as bases teóricas estabelecidas aí para começarmos então de fato o cálculo que precisamos dentro desse contexto, ok? Tudo parte, então, como a gente já conversou, das proporções dadas pelos coeficientes estequiométricos, ok? De uma reação qualquer. Ou seja, há necessidade da reação estar balanceada. Senão, não há nem mesmo um ponto de partida. Inicialmente precisamos balancear uma equação para então seguir e começar com o cálculo estequiométrico, ok? Os coeficientes nada mais são do que as quantidades proporcionais que nós temos aí. Por exemplo, nessa reação que temos aqui na tela, temos então que uma molécula de nitrogênio, de gás nitrogênio, reage com 3 moléculas de gás hidrogênio para produzir 2 moléculas de gás amônia. Legal? Mas podemos interpretar em termos de mols e não em termos de moléculas, né? Ou seja, quantidades maiores. Sabemos que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, podemos entender e interpretar uma equação química como essa da seguinte forma. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de gás amônia. Legal, gente? Então, essa é a melhor interpretação, ou seja, em termos de mols. Legal, gente? Ou seja, sobretudo, esses coeficientes podem ser traduzidos para quantidades em mols, mas nada impede que sejam interpretados como quantidades em termos de número de moléculas, como 1, 3 e 2. Legal? Cada equação, naturalmente, vai ter os seus coeficientes estequiométricos, dado o seu balanceamento correto, ok? Portanto, essa mesma equação, né, de nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônia, vamos aproveitar aqui e começar a destrinchar essas informações em termos de mol. Nós vimos então que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2 para formar 2 mol de NH3. Ok? Nitrogênio, hidrogênio, amônia. Temos aí 1 para 3 para 2. E em termos de mol. Como nós temos as massas molares de todas as espécies já conhecidas, nós podemos então substituir por esses valores de massas molares. Por exemplo, no caso do nitrogênio, a massa molar, né, no caso do N2, a massa molar é 28 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol temos 28 gramas. Né? Nós temos 1 mol aqui, portanto é uma vez os 28 gramas. Tá? No caso do hidrogênio, a massa molar do H2, da molécula de hidrogênio, né, tem a massa 2 gramas por mol. Portanto, a cada mol temos 2 gramas. Ok? Nesse caso, como temos 3 mol, são 3 vezes os 2 gramas, que vai dar 6 gramas. Né? E para a amônia, mesma coisa. A massa molar da molécula de amônia é de 17 gramas por mol. Portanto, como nós temos 2 mol aqui, 2 vezes 17 gramas e, calculando esses valores, temos então a proporção em massa. E isso é muito importante, porque isso mostra para a gente uma proporção mais factível. Podemos entender o quanto, em massa, cada reagente e cada produto aparece aí nessa reação. Então, por exemplo, nós temos que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio para produzir 34 gramas de amônia. Legal? Claro, essas proporções também podem ser... A proporção é a mesma, mas as quantidades podem ser variadas mantendo a proporção. Por exemplo, nós podemos trabalhar em termos de quilogramas. 28 quilogramas, 6 quilogramas, 34 quilogramas. Ou trabalhar a metade, também é proporção. Por exemplo, 14 gramas,
3 gramas e 17 gramas. Legal? Então, isso mostra para a gente que existe naturalmente uma proporção aí entre essas massas. E isso pode ser trabalhado em regras de 3, que geralmente é a melhor saída. Tá? Também podemos utilizar uma outra conotação, como, por exemplo, o número de moléculas. Se nós sabemos que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, temos 1 mol de nitrogênio, portanto, temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio. Tá? Temos 3 vezes o mesmo valor para moléculas de hidrogênio e temos 2 vezes o mesmo valor de moléculas de amônia. Beleza, gente? Também é uma forma de interpretar a mesma equação. Ok? Bom, está aí os valores após calculados, né, de acordo com seus coeficientes, né, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 6, 12, e aqui é 1, não fez diferença. Ok, gente? Então, o número de moléculas também pode ser trabalhado dentro desse mesmo raciocínio. Tá? Com relação ao rendimento de uma reação química, quando ela se processa, ela pode não ocorrer totalmente, né? Ou seja, pode não produzir 100% do nosso produto. O que acontece numa reação? Os reagentes são consumidos, eles vão desaparecendo, para dar origem aos produtos, né, que vão aparecendo, portanto, eles vão se formando. Tá? Essa é a dinâmica de uma reação química. Os reagentes são consumidos para formar os produtos. E com isso, pode acontecer de não formar a quantidade total de produtos que nós esperávamos num cálculo teórico. Legal? Isso é o rendimento. A pureza é o quanto tem da substância que nos interessa dentro de um material, certo? Como nós vamos ver em seguida. Vamos começar com o rendimento. O rendimento, então, entende-se que, como a quantidade teórica esperada seria 100%, e se eventualmente a quantidade obtida não é 100%, pode ser menos, então nós temos aí um rendimento abaixo de 100%. Tá? Raramente vai acontecer um rendimento de 100%, tá, gente? Então, geralmente é abaixo de 100%. Agora, como isso pode ser aplicado? Vamos lá para um exemplo com números, né? Aqui, quando 280 gramas de nitrogênio, gás N2, reagem com quantidade suficiente de hidrogênio H2, formam-se 204 gramas de amônia, né? Portanto, calcule o rendimento percentual do processo. Qual foi o rendimento dessa reação? Nós temos a quantidade de nitrogênio utilizada como reagente, temos a quantidade de amônia produzida, queremos saber, só que nós não temos a quantidade de hidrogênio. Será que é necessário calcular? Na verdade, nós só queremos o rendimento percentual do processo. Queremos saber se foi produzida 100%, a quantidade de 100% do produto, que é a amônia. Será que esse valor corresponde a 100%? Vamos descobrir. Temos aqui as massas molares, né, das espécies químicas envolvidas. No caso, somente do nitrogênio e da amônia, que são somente as duas espécies químicas que nós temos informação. Ó. Os 280 gramas de nitrogênio, os 204 gramas da amônia. Então, por enquanto, vamos ignorar a existência do gás hidrogênio, ok? Não vamos precisar dele por enquanto. Temos lá, a nossa reação precisa estar balanceada, certo? E temos a proporção de 1 nitrogênio para 2 amônias, certo? Estamos ignorando o hidrogênio, porque não temos informação sobre ele e, como vocês vão perceber, não há necessidade. Tá bom? Então, é 1 nitrogênio para 2 amônias. Se nós substituirmos ali, na verdade, interpretarmos em termos de mol, nós teremos 1 mol de nitrogênio para 2 mol de amônia. Isso é até mesmo intuitivo, certo? Então, transformando esses mols em massa molar, olha só, nitrogênio 28, que significa 28 gramas por mol, e amônia 17 gramas por mol. Então, nós temos aí que 1 mol de nitrogênio, que é 28 gramas, tá? Produzem 2 mol de amônia. 2 mol de amônia são 2 vezes 17 gramas, ó. Certo? Esses 17 são 17 gramas por mol, a cada 1 mol. Como temos 2 mol,
São 2 vezes 17 gramas. Então, nós temos a proporção aqui, o nosso ponto de partida, que é 28 gramas de gás nitrogênio reagem para produzir 34 gramas de amônia. Beleza? Feito isso, esse sendo o nosso ponto de partida, nós vamos então jogar o valor de massa que nós temos aí, dado no enunciado. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. O valor de massa, ó, vamos lá. Se 28 gramas produzem 34 gramas, 280 gramas de nitrogênio produziriam quanto? 340 gramas de amônia. Essa seria a quantidade esperada. Mas quanto que se formou de amônia? O enunciado diz outro valor. Se formou somente 204 gramas. Então, o processo rendeu 100%? É evidente que não. Esperávamos que rendesse 340 gramas, mas rendeu somente 204. Então, esse rendimento já espera-se que seja um valor abaixo de 100%. Legal? É isso que nós vamos calcular agora. Se os 340 gramas seriam o esperado, eles seriam os 100% que teria sido produzido de amônia. Ok? Mas não foi. O que foi produzido? Foi produzido, na verdade, 204 gramas, que, fazendo a regrinha de 3, corresponde a 60% de rendimento. Ok, gente? Então, essa é a nossa resposta final. O rendimento dessa reação é de 60%. Beleza? Isso é rendimento. É o quanto produz em relação ao que esperávamos produzir. Certo, gente? Bom, então, agora com relação à pureza. O que é pureza? É a quantidade de substância pura, ou seja, a substância que nos interessa, dentro de uma quantidade total da amostra. É como, por exemplo, você tem um minério de urânio. No minério, você não tem só urânio. Você tem um pouco de urânio e tem mais um monte de outras coisas. Então, se você tem, por exemplo, 1 kg de minério de urânio, isso é o total da amostra. Tá? A pureza vai determinar o quanto de urânio, somente urânio, tem naquele minério. Certo, gente? Isso é a pureza. E multiplica-se por 100 para obter o valor em porcentagem. Tá bom? Que no caso, né, aqui para esclarecer esse exemplo, gente, no minério de urânio se tem em torno de 0,2%, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de urânio puro. Tá? No minério de urânio você tem muito pouco urânio. É por isso que você pode pegar esse minério na mão sem risco de radioatividade. Ok, gente? Então, isso é a pureza. No caso de termos uma amostra de 96 gramas de substância pura num total de amostra de 100 gramas, temos ali uma pureza de 96%. Tá? Então, temos aí um exemplo numérico para trabalhar. Beleza? No caso do urânio, temos ali 0,2% aproximadamente, um valor de pureza muito pequeno. Certo? Então, podemos trabalhar em termos de massa também. Grama sobre a cada 100 gramas. E aí obtemos o valor de pureza que esperávamos. Beleza, gente? Então, para praticar um pouquinho essas ideias, vamos resolver essa questão aqui. Considere a equação química que representa a combustão do propano, aqui é um hidrocarboneto, um dos principais constituintes do gás de cozinha, do gás usado em fogão na cozinha. Temos ali a equação da combustão do propano. Então está aqui o propano reagindo com oxigênio, o que significa que é uma reação de combustão, e como tal, produz gás carbônico e água. Beleza? A partir de... Aí aqui o enunciado ele esqueceu de colocar, tá, gente? No nosso material, adicionem aí esse valor. 9 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio. Qual é a massa de gás carbônico em gramas produzida? Ah, mas dá para pesar gás carbônico? Mas ele é um gás, dá para pesar em gramas? Claro que dá. Gás é matéria, portanto tem massa. Ok? Dadas aqui as massas molares, ó, do átomo de hidrogênio, do átomo de carbono, do átomo de oxigênio. Para quê? Para que possamos encontrar as massas molares das moléculas aí envolvidas, tá, gente? E, novamente, tem moléculas que nós não vamos utilizar aqui nesse raciocínio, ok? Então, vamos lá. Nós partimos da seguinte informação. Nós temos uma quantidade de moléculas de oxigênio,
Então, essa já é uma informação que vamos utilizar. E queremos informação sobre gás carbônico. Então, vamos só concentrar a atenção no oxigênio e no gás carbônico. Vamos ignorar momentaneamente o propano e a água. Legal? Vamos só usar essas duas informações aqui. Então, vamos para os cálculos. Nós queremos saber primeiro a massa molar do gás carbônico, né? Como fazemos isso? Da forma como já aprendemos a calcular. Gás carbônico tem um carbono e dois oxigênios. Tá? Então, um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. Tá aqui os dois elementos presentes nessa molécula. Então, um átomo de carbono, que pesa 12 gramas, segundo a informação das massas molares dadas no enunciado, e duas vezes a massa do oxigênio, porque temos dois oxigênios, cada oxigênio 16 gramas, temos ali. Então, 12 gramas mais 32 gramas, a massa molar do gás carbônico, de um mol de moléculas de gás carbônico, tá? É 44 gramas. Então, a cada 1 mol, 44 gramas. Beleza? Tá. Começamos a partir daí. Então, da nossa equação, vamos focar novamente somente no oxigênio e no gás carbônico. Temos ali que 5 mols de oxigênio reagem com 3 mols de gás carbônico. Reagem para produzir 3 mols de gás carbônico. Tá? Então, é 5 mol para 3 mol. 5 mol são 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. Certo? E 3 mol, eles pressupõem 3 vezes a massa do gás carbônico, que nós calculamos ali, 44 gramas. Tá? Então, estamos comparando quantidade de moléculas de O2 com massa de CO2. Tá? Calculando esses valores, ó, nós chegamos nessa proporção. Então, 30 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio reagem para produzir 132 gramas de CO2. Aqui faltou gramas, tá bom? Beleza? Aqui são os 3 vezes 44. São 132 gramas. Nós temos um ponto de partida. No enunciado, vamos usar somente 9 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio. E essa é uma informação dada pelo enunciado. Com isso, quanto vamos produzir de gás carbônico? Está aí a regrinha de 3. Resolvendo essa regrinha de 3, calculamos o x, que vale 396 gramas de gás carbônico produzido com essa quantidade de moléculas de oxigênio. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.